Em outra parte de Satisfy, o protagonista adentra uma floresta, sendo secretamente seguido por Uroi, sem que Grid se dê conta. Apesar de saber que é errado desobedecer a seu senhor, Uroi fez um juramento de lealdade. Uma tempestade se inicia, e Uroi observa de perto, percebendo o infortúnio de Grid. A chuva impede que ele prepare sua comida e um pássaro lhe rouba o alimento. É evidente que Grid necessita de proteção. Enquanto isso, Grid enfrenta desafios em vez de coletar materiais para seus artefatos, e o mundo de Satisfy é sacudido pela crescente subjugação da Igreja Yata. Com o término da grande batalha, o poder do deus Yata é revelado, culminando no surgimento do oitavo servo. Yura transcende os limites de um mago negro, aproximando-se do ápice do poder. A influência da Igreja Yata se expande pelo continente, e o nível mínimo dos fiéis sobe de 160 para 170. Se o crescimento persistir, os devotos poderão até estabelecer um país independente. Para impedir tal ascensão, várias nações se aliam para derrotar o bispo e o primeiro servo de Yata, enquanto Taios ordena a erradicação dos hereges, e o Conde Stein se mostra resoluto em destruir a igreja. A luta entre a Aliança e a Igreja Yata marcava o começo de um capítulo significativo que teria um impacto profundo no destino do continente. A situação era manchete mundial, e os analistas apontavam o oitavo servo, que surpreendentemente não era um NPC, mas sim um jogador, como o catalisador. A temível bruxa sangrenta Yura não podia ser subestimada. A tensão era palpável diante deste conflito sem precedentes. Foi então que surgiu uma nova missão: derrotar 25 seguidores da Igreja Yata. Apesar de ser uma tarefa recorrente recentemente, Grid não demonstrava interesse. Ele era o único entre os jogadores de Satisfy alheio ao caos instaurado. Seu objetivo era completar a missão legada pelos ancestrais de Khan. Nos últimos 10 dias, Grid havia forjado itens raros e épicos a partir dos materiais coletados. Contudo, a região de Keazankinion ainda representava um desafio intransponível com seu atual arsenal. Keazankinion era conhecida como uma das zonas mais hostis do norte, caracterizada por um relevo acidentado e cavernas escondidas, habitadas por monstros de nível 160 ou superior. Winston possuía 5 zonas interditas, e uma delas era o palco das repetidas mortes de Grid, que já havia perecido mais de 10 vezes tentando concluir a missão de Azur. Uroi, que vinha seguindo o herói nos últimos tempos, desejava oferecer sua ajuda, mas receava provocar a ira de Grid mais uma vez. Contudo, Grid não considerava a tarefa impossível. Agora ele se encontrava substancialmente mais poderoso do que antes, embora a discrepância de forças entre ele e os monstros da área ainda fosse colossal. Ele planejava enfrentá-los ao alcançar o nível 150, mas isso demandaria um tempo considerável, postergando a obtenção da recompensa da missão. Foi quando um lampejo de inspiração atingiu Grid, fazendo-o erguer-se abruptamente. Uroi indagou sobre o ocorrido, e Grid, após ser derrotado pelos monstros de Kinion inúmeras vezes, acessou seu painel. Ele estava intimamente familiarizado com as fraquezas deles e tinha o território de Kinion gravado em sua memória como se fosse a palma de sua mão. Então, ele abriu a janela de criações lendárias da Forja, onde uma mensagem inédita surgia, convocando todos os espectadores do vídeo a curtirem e aqueles que ainda não se inscreveram, a se inscreverem no canal. Deixando as brincadeiras de lado e avançando na narrativa, com o aumento de seu nível para Mestre Ferreiro Lendário, Grid agora podia forjar mais 3 itens, totalizando 5 das 6 criações permitidas. Ele precisava criar um item que fosse um contraponto ao Keza. Sem tempo para evoluir seu nível, pois era necessário angariar fundos para quitar dívidas, a única alternativa era forjar um item que se alinhasse às características do Kinion Keza. A estamina não era uma preocupação, o desafio real residia nos monstros de nível 160 que se ocultavam em cavernas, atacando os aventureiros incautos. Uma arma lendária era o mínimo necessário. Grid, contudo, estava incerto sobre como replicar um feito tão grandioso quanto sua última obra-prima. Ele precisava conceber um plano. Foi quando se recordou das formigas, que evitavam obstáculos ao invés de enfrentá-los. Se possuísse algo como uma capa de invisibilidade, não precisaria confrontar tais criaturas. Quando o ancião indagou sobre materiais para artefatos sigilosos, Grid sugeriu as escamas do dragão prateado, um ser que vivia furtivamente.
As escamas possuíam uma coloração que as camuflava aos olhos humanos, tornando-as difíceis de serem encontradas, além de serem extremamente poderosas. Grid se perguntava como poderia adquirir tais recursos. O ancião lhe informou que um humano não poderia fundir aquelas escamas. Surpreso, Grid ouviu enquanto o ancião contava sobre os equipamentos de sigilo mais notórios, incluindo a capa de invisibilidade feita por Kruger, o lendário alfaiate de 2 séculos atrás. Grid não estava familiarizado com esse artefato. Havia outros materiais que poderiam ser utilizados para itens de furtividade, como as escamas de Sylphie, pertencentes a pequenas fadas e também dotadas de coloração protetora. As escamas de dragão eram consideradas minerais devido à sua durabilidade, enquanto as escamas de fada, apesar de finas, eram extremamente resistentes e, portanto, classificadas como tecido, uma especialidade de alfaiates, não ferreiros. Diante do balcão, o sistema indagou a Grid sobre o objeto que desejava criar. Ele declarou seu intento de confeccionar uma capa. Ao ser questionado sobre o material, Grid especificou: escamas de Sylphie. Às vezes, os ferreiros usavam couro para criar objetos, e se ele não pudesse criar um objeto de tecido, o sistema o notificaria antes. Então o sistema pediu para ele desenhar o design, o que significava que ele poderia forjar uma capa com essas escamas. Grid começou a desenhar. Ele precisava de uma capa com capuz, mas não queria que parecesse uma túnica de sacerdote, então adicionou mais detalhes. Ele pensou que ficou melhor do que imaginava. Vou me tornar muito popular vestindo isso, ou não? Porque estarei invisível, disse ele. O sistema solicitou que ele adicionasse as características da capa, mas sem exagerar como havia feito com o fracasso anterior. Assim, ele descreveu que a capa poderia esconder perfeitamente a aparência ao ser equipada. Caso a completasse, isso reduziria um item dos que ele poderia criar com o sistema, e Grid concordou. O processo de correção começou, e o design final surpreendeu o protagonista. A capa era de classificação única, aumentava a velocidade de movimento em 30% e ativava o sigilo ao ser equipada, mas desativava o sigilo ao atacar um inimigo. Não havia restrições para seu uso, e para criá-la, ele precisava de 20 escamas de Sylphie. Grid achou isso incrível. Além do sigilo, a capa incluía aumento de velocidade de movimento e resistência ao vento, e não exigia muitos recursos para ser criada. Era um sucesso total. Ele então deu a ela um nome simples, capa com capuz. À tarde, ele perguntou ao ancião, que riu muito. Caçar Sylphie, ele ria. Isso é apenas possível para elementalistas, disse o ancião. Grid ficou furioso por ele não ter mencionado isso antes, e acabou gastando outro espaço de criação. Então Khan revelou que ele poderia obter as escamas apenas caçando os orcs Frostlight. Esses orcs têm um sexto sentido que lhes permite detectar e caçar as Sylphie, e gostam de guardar as escamas como tesouro. Eles eram mais fortes, maiores e mais inteligentes que os orcs comuns, mas tinham uma fraqueza ao fogo. Grid tinha opções para forjar sua criação, já que os orcs eram os mais fracos. Ele só precisava resistir ao frio, então pediu ao ancião métodos de produção para armaduras resistentes ao frio. O ancião sugeriu usar o couro do grande urso marrom. Grid obteve um bom martelo épico e tentaria fazer com que seu equipamento desta vez fosse pelo menos de classificação rara. Ele começaria imediatamente. No dia seguinte, vemos uma armadura quente feita de pele do grande urso marrom, resistente ao frio, de classificação normal. O ancião se distraía enquanto Grid amaldiçoava os operadores de Satisfy. Ele havia gastado 20 horas e materiais de alta qualidade, até mesmo usando seu novo martelo. Ele só podia continuar criando, tentando evitar que isso acontecesse novamente. O ancião gostava de ver Grid trabalhar, então finalmente chegou o dia da caça. Esses orcs são poderosos, tenha cuidado, advertiu Khan. Era um alívio que ele tivesse terminado seu equipamento. Grid usava um gorro e manto de classificação normal, luvas de classificação rara e botas épicas. No final, não foi tão mal. Ele só teve algumas reduções nas características dos objetos por não cumprir os requisitos, mas como ele os criou, eram restrições pequenas.
Como ele usava um conjunto do grande urso marrom, sua defesa aumentou em 60 pontos, enquanto a resistência ao frio subiu mais 60%. Portanto, o protagonista contava com 120% de resistência ao frio, embora as restrições reduzissem os efeitos em 50%, no final, ele estava com 60% de resistência total ao frio. Grid estava agradecido por ter mostrado os métodos de produção de um conjunto. O ancião revela que ele os cria como objetos individuais, mas como Grid usou as proporções perfeitas, ele projetou um conjunto. Talvez fosse por ser descendente de Padma. Como era um conjunto, deveria ser vendido por um bom preço. A arma que Grid usaria seria a adaga ideal. Aos olhos de Grid, aqueles orcs não tinham chance. O protagonista se despede do ancião, e era a primeira vez que saía para caçar com o equipamento correto. Mas o que Grid não sabia era que a taxa de drop das escamas de Sylphie era inferior a 1% nos campos gelados do norte. Nosso protagonista mal sentiu frio, graças ao seu conjunto de urso marrom. A maioria dos jogadores congelaria em minutos, mas como ele tinha uma resistência ao frio de 60%, Grid estava perfeitamente bem. Ele estava pronto para começar a caçada. Finalmente, encontrou um acampamento de orcs Frostlight e precisava de suas escamas. Grid pensou que, por serem monstros de baixo nível, seriam tão estúpidos que nem saberiam atirar flechas. Aos olhos de Grid, era uma caça simples. O protagonista se coloca na frente da guarda, e os orcs se perguntam quem é ele em seu idioma. Grid zomba deles, dizendo que são bestas incivilizadas e que se preparem. Grid sacou sua adaga e ordenou que os orcs entregassem todas as escamas de Sylphie, mas uma flecha passou ao seu lado. Um orc havia disparado com precisão. O ancião mencionara que eles eram fortes e inteligentes. Grid ativou movimentos rápidos e esquivou das flechas que vinham em sua direção. Como eles podiam ter tanta precisão, especialmente com o vento forte? O ataque parou momentaneamente, e Grid pensou que talvez tivessem ficado sem flechas, então avançou. Mas um orc levantou seu machado, pronto para terminar o combate. Grid conseguiu evitar o golpe, mas percebeu que eles eram muito maiores de perto. Ele usou a habilidade Rajada de Vento, que atingiu com 60% do seu poder de ataque. Foi um golpe direto, e o ataque mandou os orcs voando, até mesmo os NPCs blindados não eram páreos. O orc contra-atacou com um golpe de machado, mas Grid resistiu. Como ele aguentou um ataque tão forte sem uma armadura resistente? A pele desses orcs parecia ser uma presa fácil. Grid precisaria usar combinações de habilidades para lutar contra eles. Então, ele o atingiu com um chute para ganhar distância, ativou a fúria do ferreiro e golpeou novamente com a rajada de vento. Este ataque feriu o orc, abrindo uma brecha para um golpe crítico direto. Grid pensou que o havia derrotado, mas o furioso orc ainda estava vivo e o atingiu com um único golpe que tirou 1000 de sua vida. Seus ataques estavam surtindo efeito, mas o orc simplesmente tinha muita vida. Grid estava recebendo ataques consecutivos e precisava usar poções para se recuperar, iniciando outra ofensiva contra o orc. Era uma batalha de resistência, e o protagonista ia intercalando ataques. Então, ele recebeu um golpe direto, sua vida caiu abaixo de 10% e ele tinha apenas 7 segundos para usar outra poção. Grid estava acabado, mas então a passiva do Apóstolo da Justiça se ativou, concedendo-lhe coragem e força em tempos de crise, o título que ele recebeu por ajudar Uroi. Grid sacou sua adaga, suas estatísticas aumentaram em 30%, os orcs se perguntavam por que seu companheiro estava demorando tanto. Quando um orc foi lançado em direção a eles, seu companheiro estava totalmente derrotado. Era impossível. Por sua vez, Grid ganhou 266 mil pontos de experiência, subindo de nível e recuperando toda a sua vitalidade. Os orcs estavam confusos, precisavam se vingar, mas Grid aproveitaria essa oportunidade para continuar subindo de nível. Então, ele ativou a Justiça Inabalável, aumentando seu ataque em 300%. 3 dias depois, Uroi chegou ao norte. O ancião revelou que Grid foi caçar orcs para obter materiais. Uroi se desculpou por tê-lo deixado ir caçar sozinho. Entre os itens que Uroi trouxe, havia 50 frascos de chama para combater os orcs. Além disso,
Devido à sua nova classe, ele podia equipar armas que antes eram impossíveis para a classe Orador. Mas isso não era suficiente para derrotar esses aterrorizantes orcs. Seus pensamentos foram interrompidos por um combate ao longe. Uroi esperava não chegar tarde, pois se os orcs atacassem em grupo, seu senhor poderia estar em perigo. Ao chegar ao acampamento, deparou-se com uma pilha de guerreiros orcs derrotados. Foi uma verdadeira carnificina. Eram orcs poderosos de nível 120, sem dúvida seu senhor não poderia ter saído ileso. Então, ele ouviu alguém reclamando de dor nas costas. Era Grid, novamente você, Uroi? Questionava Grid. O aventureiro ficou aliviado ao ver que Grid estava bem. Ele os derrotou com uma adaga tão pequena? Essa era a força de seu senhor. Grid perguntou o que ele estava fazendo, mas Uroi se ajoelhou e se desculpou por tê-lo deixado sozinho. Grid abriu sua janela de status, atualmente estava no nível 83, o que significava que subiu 38 níveis em 3 dias. Em tão pouco tempo, ele alcançou o nível que tinha quando era um guerreiro, sua classe era ridiculamente forte. De qualquer forma, por que aquele estranho continuava seguindo? Grid perguntou por que ele parecia tão feliz, ao que Uroi respondeu que estava contente porque Grid estava ileso. Além disso, ele pôde ver sua aparência impressionante. Grid disse que não fazia sentido parecer impressionante sem realmente ser. Entre as recompensas que obteve por caçar mais de 80 orcs nos últimos 3 dias, conseguiu apenas 3 escamas de Sylphie. Uroi estava preocupado que Grid estivesse furioso. Grid estava irritado por não conseguir o que queria, além disso, aquele estranho o estava seguindo ultimamente. Uroi explicou que o protagonista o salvou da prisão e, graças a ele, completou uma missão que durou 50 horas. Era impossível que uma missão durasse tanto, mas Uroi revelou que era verdade, pois a recompensa era uma segunda classe. Isso surpreendeu Grid. Uroi perguntou quem obteve a segunda classe, e o jogador assentiu. Grid estava ainda mais furioso, agora que obteve uma recompensa tão boa, mesmo quando foi o protagonista que passou por todas as adversidades. O humilde Uroi explicou que usaria sua habilidade apenas para se sacrificar por seu mestre. Aos olhos de Grid, a recompensa do Apóstolo da Justiça não era ruim, mas o jogador obteve recompensas melhores. Então, Grid ordenou que o servisse até a morte, mas Uroi corrigiu que era o que ele estava tentando fazer nos últimos dias. Uroi perguntou para onde o protagonista iria agora, pois havia acabado com todos os orcs na entrada da guarda. Grid, ainda irritado, decidiu que continuaria sua busca pelas escamas de Sylphie, determinado a completar sua missão, independentemente dos desafios que enfrentasse. Grid explicou que precisava de 20 escamas de Sylphie, e como não havia o suficiente ali, iria para a guarita dentro da caverna. Ele estava exausto após 3 dias de caça, então planejava descansar se o próximo orc lhe desse outra escama. Nesse momento, um orc apareceu diante deles. Era o chefe dos orcs, Frostlight, de nível 140. Ele desferiu um golpe de machado que os jogadores conseguiram esquivar por pouco. Grid perguntou por que um orc tão poderoso havia aparecido, e Uroi explicou que ele surgiu porque Grid aniquilou a vila inteira, tornando-se um rival muito poderoso. Grid mandou Uroi servir de isca para que ele pudesse escapar, mas Uroi continuou ao seu lado. Grid questionou se ele era realmente seu mestre, já que Uroi não o obedecia, mas Uroi propôs algo. Não precisavam escapar, pois sua classe era a companheira do Apóstolo da Justiça, e se lutassem juntos, suas estatísticas aumentariam em 30%. Uroi estava no nível 138, então se lutassem juntos, poderiam vencê-lo. Grid lembrou que na prisão ele parecia poderoso, então concordou. No entanto, disse que todos os itens que o chefe deixasse cair como recompensa seriam dele. Uroi aceitou, pois Grid era seu senhor. Então, formaram um grupo em que Grid era o líder e receberia todos os itens. Uroi percebeu que o nível do protagonista era 83, o que o surpreendeu. Como ele poderia derrotar tantos orcs sendo nível 83? Grid perguntou se ele tinha algum problema com seu nível. Uroi perguntou exaltado se Grid tinha uma das 3 classes épicas, e Grid respondeu que tinha algo parecido. Meu senhor é uma pessoa incrível, expressou o aventureiro.
Agora que entendia a situação, era hora de trabalhar. Grid deixou o chefe para o aventureiro enquanto acabava com a horda de orcs que o chefe trouxe. Uroi pensou que era incrível o quão imprevisível era seu mestre, mas precisava estar à altura. Ele usou provocar para chamar a atenção do chefe, que concentrou toda sua atenção em Uroi, permitindo que nosso protagonista acabasse com o resto dos orcs. Ele combinou a fúria do ferreiro com a justiça inabalável para lançar a rajada de vento, acabando com todos os orcs de uma vez. Grid havia executado esse combo perfeitamente após 3 dias de caça. Grid obteve 2 escamas, uma boa proporção considerando que derrotou apenas 11 orcs. Agora, ajudaria Uroi com o chefe. No entanto, um rei orc caiu do céu. Uroi se desculpou porque o efeito de provocar terminou. Grid esquivou do ataque, mas sofreu dano residual, pois o poderoso ataque o arranhou. Ele estava recebendo dano pela pressão do ar. Ele podia bloquear seus ataques, mas não contra-atacar. Era muito avassalador. Era o primeiro chefe monstro que enfrentava adequadamente, e poderia vencê-lo. Então, ativou outra habilidade do descendente de Pagma. Precisava fazer tudo o que fosse necessário para vencer. O protagonista deu uma ordem, e Uroi avançou. O jogador se lançou com justiça inabalável, golpeando o orc pelas costas. Uroi havia usado a mesma habilidade de Grid. O protagonista aproveitou a distração para golpear com justiça inabalável e rajada de vento, dando um golpe cheio na cabeça. Este impacto foi tão poderoso que quebrou a máscara do orc. Agora que acertou sua cabeça, deixou suas pernas expostas e juntos atacaram o chefe ao mesmo tempo. Tinham causado muito dano a ele e podiam vencê-lo. Apesar de ser insuportável, era bom coordenar-se com o protagonista. O chefe, por sua vez, estava furioso. Foi um golpe muito fraco? Sua pele era mais grossa do que pensavam? Tinham que se proteger para o golpe. O orco gritou enquanto desferiu um golpe de machado. Era muito rápido. Grid se surpreendeu, pois o orco podia falar. Morram, insetos, pronunciou enquanto golpeava os humanos. Tinham sofrido muito dano e o protagonista estava com menos de 20% de saúde. Uroi, por sua vez, desmaiou e sua vida caiu abaixo de 10%. Normalmente, se sua saúde cai por menos de 40% de uma vez, você desmaia por 3 segundos. Embora o protagonista fosse imune aos debuffs, graças a ser descendente de Pagma, Uroi estava totalmente desprotegido. O chefe lançou um golpe de machado, mas quando a neve se dissipou, vimos que Uroi conseguiu acordar a tempo. Ele gritou Grid, ao perceber que o protagonista se interpôs para protegê-lo. Como líder da incursão, Grid não podia deixar seu companheiro morrer. Uroi gritou, totalmente preocupado. Lembremos que nossos protagonistas estavam enfrentando o Rei Orc, e em uma ofensiva do chefe monstro, Uroi ficou muito mal e gravemente ferido. Mas justo antes que o Oca acabasse com o aventureiro, Grid saltou ao resgate, defendendo seu companheiro. Após receber o impacto do Rei Orc, o preocupado Uroi perguntou ao protagonista por que se sacrificou por ele. Grid pediu que, em vez de falar com ele, fosse se divertir com o Rei Orc, enquanto tomava um par de poções, revelando que pôde sobreviver ao ataque do Rei Orc graças à sua habilidade de uma lenda não morre facilmente. O Orc levantou seu machado com a intenção de lançar outro golpe, enquanto Uroi não parava de lamentar não ter protegido Grid. O protagonista advertiu do golpe, mas Uroi pediu que tomasse suas poções. Tranquilo, você tem que matá-lo para que eu possa tomá-las, respondeu o furioso protagonista. No entanto, Uroi parecia ter algo em mente e jurou proteger a retaguarda de Grid. O orc desferiu o golpe de machado, e o protagonista murmurou que, embora tentasse bloquear esse ataque, acabaria reduzido a cinzas. Então, o orc mostrou uma expressão de surpresa, pois o aventureiro conseguiu aguentar o golpe. Uroi fez uso de sua habilidade e vontade forte, por meio da qual resistiria a um ataque por 10 segundos. Grid se apressou a tomar uma poção, lembrando que usou uma habilidade defensiva parecida na prisão. Uroi introduziu sua mão no inventário. Não preciso me preocupar por falhar, já que meu rival é muito grande, então lançou uma bomba de fogo no orc, que explodiu em toda a sua cara. Para Grid,
Parecia uma ótima ideia, pois o fogo era uma fraqueza dos orcs. Uroi, por sua vez, continuou lançando mais bombas de fogo que explodiram consecutivamente no Orc. O chefe monstro sofreu bastante dano com esses ataques, então, enquanto Uroi tomava uma poção, nossos protagonistas se lançaram ao ataque, passando a ofensiva. Os jogadores lançaram golpes ao corpo do Orc, e parecia estar funcionando. A este ritmo, completariam a incursão. Parecia que os golpes estavam surtindo efeito, mas o Orc seguia sendo um rival formidável. Se não o golpeassem com um bom golpe definitivo, seriam eles os que perderiam a incursão. Grid percebeu que, depois de receber as bombas de fogo, o inimigo não se movia, então decidiu terminar o combate com um golpe. No entanto, Uroi o advertiu para que se detivesse, pois era um engano. Então, o Rei Orc aproveitou a confusão para dar um chute no protagonista. Grid voltou a ficar preocupado e, enquanto o orco subjugava, ele sacou uma esfera vermelha de seu inventário. O que é essa esfera? Grid se perguntou. O orc gritou ao utilizar a esfera e pareceu entrar em uma espécie de modo berserker. Isso era ruim, Uroi tinha que fazer algo. O orc aumentou a pressão de sua pisada e, levantando seu machado, estava disposto a terminar o combate, mas sentiu uma presença em suas costas. Uroi parecia ter ativado outra habilidade e pretendia destruir o monstro. Para deter um possível ataque, o orc se virou para atacar Uroi. Grid, por sua vez, não entendia a situação. Ao usar esta habilidade, a saúde de Uroi se reduziu ao mínimo. Isso surpreendeu o protagonista, e Uroi mencionou o nome da habilidade, Sacrifício da Justiça, enquanto desferiu um golpe que atingiu o orc em cheio. O chefe foi lançado para trás pela força do impacto, e Grid pensou que devia ser um golpe definitivo. O orc gritou de dor, enquanto Uroi estava exausto por usar a habilidade. No entanto, o orc não estava acabado e, apoiando-se bem, voltou a se levantar. Uroi supunha que não seria suficiente, por isso pede a Grid que acabe a batalha, pois desta vez seria diferente. Grid não entendia a situação, mas Uroi menciona a entrada. Mas desta vez, parecia ser seu final. Grid viu seu companheiro receber o último golpe e sua saúde se reduzir a 0. Agora, tudo dependia de Grid. Uma notificação avisou ao protagonista que um membro de seu grupo havia morrido. O orc voltou a notar uma presença em suas costas. Quando se virou, viu o protagonista diferente. Não sei do que ele estava falando, mas sei que fez algo por mim, pensou Grid. Apertando sua adaga, ele ativou a ira do ferreiro e movimentos rápidos. O orc voltou a atacar Grid. O protagonista precisava acertar um ponto vital e, com a rajada de vento, golpeou o abdômen da besta, que foi lançada para trás pelo impacto. Parecia ter recebido muito mais dano do que antes. O dano que recebeu aumentou? Grid pensou que a habilidade que Uroi usou reduziu a defesa do chefe, mas enquanto estava perdido em seus pensamentos, recebeu um golpe do chefe monstro. O furioso orc lançava golpes para todos os lados, apesar de sua saúde estar no mínimo. Grid precisava golpeá-lo com um ataque muito poderoso para acabar com ele, mas já estava perdendo toda a sua saúde. Neste exato instante, ativou-se uma habilidade do Apóstolo da Justiça, com a qual todas suas estatísticas aumentaram em 30% em tempos de crise. Além disso, Grid recuperou o resfriamento de justiça inabalável e golpeou com todas suas forças o orc. Este golpe destruiu o machado do inimigo e causou muito dano. O orc caiu de joelhos e desabou diante de Grid. Apareceram duas janelas indicando que ele derrotou o chefe dos orcs das neves. Um sentimento de felicidade invadiu todo o corpo de Grid, pois se tratava da sua primeira incursão bem-sucedida. No dia seguinte, na ferraria de Khan, nosso protagonista revisou as recompensas que obteve ao derrotar o chefe. A duras penas, não conseguimos as 20 escamas de Sylphie, exclamou Grid. O protagonista obteve o capacete do chefe orc das neves, de rank único. Entre suas características, reduzia a possibilidade de receber golpes críticos em 20%, tinha a possibilidade de intimidar o rival e, se equipado com o resto do set do chefe das neves, poderia comandar os orcs das neves. Também obteve a esfera de invocação Raio Vermelho, que aumentava o poder de uma arma em troca de reduzir sua saúde em 10%.
Grid conseguiu apenas 7 escamas de Sylphie, além de 2 runas benditas de melhoria de arma e 3 runas benditas de melhoria de armadura. Também obteve couro de orc, mas comparado com o resto das recompensas, não valia a pena, por isso as descartou. As runas benditas de melhoria eram melhores que as runas de melhoria normais, por isso custavam 12 vezes mais, cerca de 1.200 ouros. Estas eram as runas que os usuários de alto nível utilizavam para melhorar suas armas, talvez as vendesse para obter algum dinheiro. O protagonista pensou que, sem a ajuda de Uroi, não teria conseguido tantas coisas. Sentia-se mal por ficar com tudo, mas não podia fazer mais por ele. O ancião Khan percebeu que o protagonista estava muito feliz com as coisas que obteve após sua caça. Ele conseguiu sua segunda classe graças a mim, então tudo isso é meu, disse Grid. O ancião não sabia o que seu discípulo estava dizendo. Khan nunca tinha visto objetos como os que o protagonista conseguiu. Mas Grid insistia que eram apenas seus. Khan perguntou por que jogou o couro de orc fora, ao que o protagonista respondeu que era inútil. Enquanto recolhia, o velho Khan percebeu que era um couro de muito boa qualidade. Se utilizasse este couro para o interior de uma armadura, poderia absorver totalmente o impacto dos golpes, explicou o ancião. Então, Grid exigiu que lhe devolvesse, mas mudou de ideia. Te darei, então utilize-o para fazer uma armadura para mim. Enquanto isso, o protagonista iria ao mercado. O ancião pensou que o único beneficiado era Grid, mas gostaria de poder trabalhar com materiais de tanta qualidade. Mais tarde, no mercado, Grid comprou 10 runas de melhoria ordinárias por 1.000 de ouro. Grid pensou que era caro, mas não havia outra forma. Ele precisava ir ao Canyon para buscar o mural que continha o manejo da espada de Pagma, e as escamas de Sylphie não eram o único problema. Mesmo sem as escamas, teria que enfrentar monstros que ainda não podia vencer, apesar de estar no nível 85. Por enquanto, decidiu melhorar seus itens. Em um beco silencioso, Grid sacou sua adaga, ideal para melhorá-la. No entanto, sua família estava em crise, e ele se perguntou se deveria gastar dinheiro em melhorar itens. Apertando o cabo da adaga, pensou que se tratava de um investimento. Melhorar sua adaga em mais 5 deveria ser suficiente. Utilizou uma runa de melhoria e a primeira tentativa foi bem-sucedida. Usou outras 3 runas e obteve mais 2 melhorias bem-sucedidas. Com 10 runas de melhoria, conseguiu melhorar 4 pontos de sua adaga. Era por ser descendente de Pagma? No mercado, um jogador estava comprando poções quando Grid passou correndo e pediu outras 10 novas runas de melhoria. Utilizando essas runas, conseguiu melhorar sua adaga para mais 5, seu objetivo inicial. As estatísticas da adaga subiram drasticamente, mas a possibilidade de melhorar além do mais 6 caía drasticamente. Grid estava feliz, mas a ideia de melhorar ainda mais sua adaga passou pela sua cabeça. A melhoria mais 6 era muito rara e ele estava a um ponto de conseguir tal façanha. Além disso, uma arma mais 6 ganharia uma aura especial. Não, eu tenho que me concentrar, pensou Grid. Minha família está quebrada, eu não posso arriscar. Mas ele era o descendente de Pagma, deveria fazê-lo. De volta ao mercado, o mesmo jogador continuava tentando comprar itens, mas foi novamente interrompido por Grid, que pediu mais 10 novas runas de melhoria. Após várias tentativas fracassadas, o nível de melhoria da adaga caiu para mais 2. Isso era inaceitável para Grid, que estava determinado a conseguir a melhoria de nível mais 6. Utilizou mais runas de melhoria, potencializando sua adaga independentemente do custo. Depois de uma tarde intensa, os habitantes de Winston se surpreenderam. É impressionante, murmuravam. Nunca tinha visto isso antes, é fabuloso. A arma de Grid emitia um brilho azul, indicando que estava melhorada em mais 6 pontos. Era impressionante. Grid pensou que era bom ser alvo de ciúmes e não se arrependeu de ter gasto mais de 2.000 ouros extras para obter o item mais 6. Então, um usuário perguntou por que havia tanto escândalo. Patético, muito patético, exclamou o jogador. Era o guerreiro de sangue Ketis, o terceiro usuário da classe oculta, atualmente em 40º lugar nos rankings unificados. Agarrando a mão de Grid e chamando-o de inseto, perguntou se ele gostava tanto de um item melhorado.
Não fale assim com alguém que não conhece, exclamou Grid enquanto se afastava. O jogador achou engraçado que alguém tão patético tentasse se exibir. Então, desembainhou sua espada para mostrar a verdadeira arma melhorada. A espada de Katniss emitia um brilho cegante, significando que era uma arma melhorada mais 8. Grid perguntou se tinha algo especial, explicando que não se importava com o nível de melhoria de sua arma, pois sua adaga era muito melhor. Já sentiu a satisfação de obter um item depois de gastar tanta energia e esforço? Perguntou o jogador. Este apenas se irritou e se despediu, dizendo que Grid poderia continuar vivendo para sentir alguma satisfação. Os habitantes estavam com Grid, era uma decepção, como os rumores contavam. O resto dos jogadores disseram a Grid que foi uma boa resposta e se sentiram bem ao ouvi-la. Grid voltou à forja para continuar trabalhando, ainda irritado com a situação da tarde. Poderia ter alcançado com suas runas de melhoria, mas não podia gastá-las se quisesse salvar sua família. Grid não era tão imaturo, afinal. O ancião percebeu que o protagonista sempre estava trabalhando duro, e Grid explicou que estava terminando seus últimos equipamentos para ir ao cânion no dia seguinte. Era o momento certo para o ancião lhe dar um presente, pedindo a Grid que desse uma olhada. Grid agradeceu, dizendo que antes foi uma brincadeira e que não precisava ter gasto suas energias para criar uma armadura. Era uma armadura de rank épico, uma obra-prima de Khan, com mais de 350 de armadura. Khan afirmou que era seu melhor trabalho até o momento e esperava que fosse útil para Grid. No dia seguinte, no Canyon, Grid havia terminado as preparações e estava pronto. Seu equipamento incluía o capacete do chefe Orc, o peitoral do ancião Khan, umas manoplas épicas que ele conseguiu criar no último momento, e umas botas raras. As manoplas, além de suas boas estatísticas, tinham a possibilidade de ativar a barreira dupla. Grid não tinha nada do que se arrepender, agora era hora de avançar, apertando sua adaga. Grid pensou que era incrível ter gasto as runas de melhoria para elevar sua adaga ao máximo. Uma vez no cânion, Grid caminha pelo bordo de um penhasco. Por mais que estivesse lá no passado, nunca se acostumaria. Morrerei se cair daqui, pensou Grid. As escamas de Sylphie eram importantes, mas ele completaria a missão mesmo sem elas. Desdobrando uma janela com as informações da missão, Grid deveria encontrar um indício de Pagma no cânion. Se dominasse a espada de Pagma, obteria a espada da Enslave. A adaga de Grid, mesmo com a melhoria máxima, ainda era uma arma de nível 180, então não podia ser comparada com a espada de Dainslav de nível 250. Além disso, aprenderia o manejo da espada de Pagma. Grid definitivamente precisava dessa habilidade, pois só contava com 4 habilidades de ataque. Ele deveria ter cuidado com as cavernas das paredes, pois no passado foi pego muitas vezes pelos monstros de nível 160 dessas cavernas. Portanto, Grid já conhecia o padrão de ataque dos inimigos e só precisava se mover em silêncio. No entanto, foi interrompido por um lagarto de nível 162. O protagonista havia sido descoberto, sem dúvida era um usuário com muita má sorte. O lagarto atacou, e Grid equipou seu capacete. A ofensiva do monstro era sua língua afiada como uma espada, que Grid conseguiu desviar com facilidade. Essa língua-espada me matou incontáveis vezes, continua sendo igualmente perigosa, pensou. O lagarto continuou atacando, desta vez com sua cauda. O protagonista continuou esquivando os golpes, mas agora não era o mesmo de antes. Carregando um ataque com a adaga, Grid golpeou o monstro com a ira do ferreiro e a rajada de vento. O lagarto foi desintegrado com um único golpe. Grid não esperava causar tanto dano, pois a defesa desses lagartos deveria ser superior à dos orcs de neve. Sem dúvida, as melhorias na adaga estavam surtindo efeito. O protagonista conseguiu derrotar os monstros do cânion com justiça inabalável, derrotando outro monstro e ganhando mais de 300.000 pontos de experiência. Grid estava surpreso com sua força, pois havia acabado com lagartos de nível 160 sendo nível 85. No entanto, não podia comemorar por muito tempo, pois foi interrompido por uma horda de homens lagarto de nível 185. Não esperava uma recepção tão agradável como esta, exclamou o intimidado protagonista. Os 3 monstros se lançaram ao ataque ao mesmo tempo,
e Grid preparou seu ataque, disposto a fazer uma matança. Mas o lagarto se adiantou para se proteger com seu escudo, surpreendendo o protagonista. No entanto, não podia ficar parado, pois os outros dois lagartos estavam dispostos a acabar com o intruso, golpeando Grid com 2.500 pontos de dano. Seria um osso mais duro de roer, pois além de terem altas estatísticas de defesa, também contavam com equipamento defensivo. Se não fosse pela armadura do ancião, Grid teria sido eliminado. Os homens lagarto continuaram o ataque, e Grid não podia confiar apenas em sua armadura. Começou por deter seus movimentos com a justiça inabalável, golpeando o lagarto do escudo e fazendo cair sobre seus companheiros. Grid continuou com uma rajada de vento, que fez os lagartos recuarem. Grid conseguiu uma brecha e ativou movimentos rápidos, lançando-se contra seus adversários. Os lagartos se surpreenderam com a grande velocidade com que Grid se aproximou. O humano ativou a ira do ferreiro e realizou um corte que acabou com os lagartos. Os 3 monstros foram eliminados pelo golpe, e como recompensa, Grid obteve quase 1 milhão de pontos de experiência. Definitivamente, não era o mesmo Grid que veio ao Canyon no passado. No entanto, para derrotar os monstros, Grid gastou quase toda a sua vida e todo o seu mana. As poções já não eram um problema para ele, e se acabasse com outros 2 lagartos, subiria de nível, desde que não se deparasse com a aranha do Canyon. Não teria problemas, pois era o predador mais forte da área. Dito e feito, Grid se deparou diretamente com uma aranha do Canyon de nível 188. Sem dúvida, Grid era um desafortunado. A aranha atacou o protagonista, que desviou dos ataques e pediu ao monstro que se retirasse. A passiva de uma lenda que não teme facilmente se ativou, e Grid se preparou mentalmente. Ainda assim, era um monstro comum. Grid atacou o abdômen da aranha com uma rajada de vento, mas só causou 300 de dano. Sem dúvida, sua defesa era superior à do chefe orc. A aranha atacou novamente o protagonista com múltiplos ataques. Grid teve que usar habilidade e movimentos rápidos para evitar os ataques. Passando à ofensiva, Grid usou a ira do ferreiro para potencializar a rajada de vento e golpeou o rosto do monstro, causando apenas 344 de dano. Grid estava em uma situação terrível. Quão boa é sua defesa, pensou ele, enquanto se preparava para o próximo movimento. Grid se perguntou por que seu combo não estava funcionando. Ele precisava escapar da aranha, ou falharia em sua missão. Mal conseguia esquivar dos ataques com seus movimentos rápidos, e até sua rajada de vento estava sendo inútil. Deveria usar sua justiça inabalável para aumentar seu ataque em 300%, mas precisava fazer contato físico para usá-la. Era inútil se não conseguisse se aproximar. Então, Grid teve uma ideia: unir a rajada de vento com sua justiça inabalável. Ele aterrissou e apostou tudo na liberdade que Satisfy oferecia para criar um evento. O protagonista atacou com a rajada de vento e, antes de lançá-la, também golpeou com a justiça inabalável, adicionando-a ao ataque. A aranha tentou resistir, mas foi partida ao meio, causando uma grande explosão. A aranha foi gravemente ferida, parecia ter funcionado. Então, apareceu uma janela indicando que a fusão de habilidades foi bem sucedida, e a habilidade rajada de justiça foi gerada. Este ataque atingia o oponente com 320% do ataque que o usuário possuía em um raio máximo de 6 metros. Além disso, a inteligência do protagonista aumentou em 10 pontos por criar uma habilidade. No entanto, a aranha ainda estava viva, mas caiu de costas e não podia se mover. Grid aproveitou a oportunidade e atacou a besta. Então, o efeito das manoplas se ativou e duplicou o dano do ataque de Grid. Cheio de convicção, o protagonista golpeou o monstro, causando outra explosão na área. Ele conseguiu. Grid derrotou a aranha do Canyon e ganhou quase 400 mil pontos de experiência, subindo para o nível 86. Grid comemorou sua proeza. Enquanto isso, alguém viu o que aconteceu. Matou uma aranha do Canyon sozinho. Não via isso há anos, murmurou o estranho. Aos olhos do estranho, o jogador parecia se tornar mais forte em situações críticas, e cada vez que derrotava um monstro, sua habilidade crescia, então seu potencial estava além da imaginação.
O estranho mencionou Asmel e uma vingança. Aqui nos é apresentado o estranho Piaro, o cavaleiro mais forte do Império Sahara e ex-capitão dos Cavaleiros Vermelhos. Ele exclamou finalmente ter encontrado alguém que o vingaria. Em outro lugar do cânion, dentro de uma das cavernas, vemos 3 jogadores presos. O que foi esse som? Perguntou um deles. Certamente estava caçando presas para guardar, como nós, respondeu um deles. Choi Chansung, nível 87, ladrão. O gordinho se arrependeu de ter vindo a Winston, pois não queria ser comida de aranha. Sin Ki-van, mago de fogo, nível 87. O último, Li Yunho, um guerreiro de nível 88, respondeu que todos concordaram em vir devido à agressividade de seu companheiro. Sin Ki-van se desculpou dizendo que estava apenas brincando. O ladrão, por sua vez, tentou acalmá-los. Então, o guerreiro exclamou que seus novos companheiros não eram tão divertidos quanto Xin Yonggu. O mago perguntou quem era Xin Yongbu. Não se lembra dele, exclamou. Ele nos dava dinheiro e nos deixava bater nele sem fugir, lembrou o gordinho. A escola era divertida, respondeu. O único que não fazia nada era Choi Chansan. Então, o gordinho revelou que descobriu que Xin jogava satisfe. O ladrão exclamou que ele era um fraco de nível 70. O ladrão pediu que, em vez de falar, tentassem escapar, pois sua adaga não fazia nada contra a teia de aranha. O fogo do gordinho também parecia inútil. O ladrão expressou seu descontentamento, dizendo que mesmo usando toda a sua força, não conseguia fazer nada. Dessa forma, morreríamos de fome, concluiu. Então, os jogadores perceberam algo. Sou eu ou tem alguém aí? Começou o estranho a falar. Com o tamanho dessa aranha, ela deve ter vivido aqui por pelo menos 10 anos. Deve haver um bom saque, disse Grid, que reclamou que, embora tenha custado vencê-la, só obteve itens inúteis. Os jovens estavam surpresos. Derrotou a aranha, disse o bandidinho, sugerindo que provavelmente era um jogador de alto nível e que, se agissem amigavelmente, ele os ajudaria. Então, os jogadores chamam o protagonista e pedem ajuda a Grid. Não consigo ver direito. Do que se trata? São jogadores armazenados como comida? Perguntou. Então, ele se aproximou para ver, mas Grid fugiu assim que os reconheceu. O protagonista estava fugindo do local. O que esse idiota está fazendo aqui? O protagonista ainda se lembrava de como eles o incomodaram na festa dos alunos. Eles eram os cretinos que intimidavam o protagonista na escola. Definitivamente, ele não queria voltar a esses dias. No entanto, agora era diferente. O protagonista se tornará uma pessoa muito poderosa em Satisfy. Voltando aos ex-companheiros de Grid, o gordinho sugeriu desconectar, mas o ladrão explicou que se ele fizesse isso no jogo, seria contado como uma morte. Então, eles decidem esperar um pouco mais, caso o outro jogador voltasse. Justo nesse momento, Grid voltou. Ei, quero um pouco de ajuda, disse o protagonista com um tom intimidante. O bandido ficou feliz que ele tivesse voltado, mas sem dúvida a máscara do jogador era muito sinistra. Grid pensou que a máscara escondia sua identidade, então era a oportunidade perfeita para se vingar. Pegue um fio da aranha. A teia está causando problemas? Perguntou. Então, ele sacou sua adaga e cortou a teia. Os jogadores ficaram surpresos. Aquele brilho significava que ele estava carregando uma arma aprimorada no nível mais alto. O ladrão Mequetrefe pensou que bajular o jogador os ajudaria, então começou a bajular Grid. Esses desgraçados estão agindo submissos por estarem em apuros. Grid os ajudaria, mas eles teriam que dar todo o seu inventário. Era uma proposta justa aos olhos dos aventureiros. O ladrão expressou seu descontentamento. Pensei que você não seria útil, mas é apenas um idiota que enlouqueceu. Antes que pudesse terminar sua frase, foi golpeado por Grid. O que está acontecendo com esse dano? Ele tirou quase toda a minha saúde com a mão nua, ativando a ira do ferreiro. Grid apertou o punho e os ameaçou. Era a primeira vez que o protagonista podia responder aos seus agressores. Satisfy era o melhor jogo para Grid.
O Mané Valentão não podia fazer nada e insultou o protagonista, exigindo que ele dissesse onde morava para procurá-lo na vida real inconscientemente. Grid se assustou novamente, mas com um gancho na mandíbula, respondeu que morava no Brasil, hehe. O gordinho ameaçou o protagonista, mas Grid estava em seu ponto alto e continuou sua vingança. Depois de bater neles por um tempo, o outro garoto pediu ao protagonista que fosse razoável e que se não fosse ajudá-los, que saísse, pois estava passando mal. Grid pensou que Choi era diferente, pois até uma vez pediu desculpas a ele. Grid concordou em ajudá-los, mas eles teriam que latir como um cachorro antes, pois também lhe fizeram coisas ruins no passado. Não vou pedir dinheiro a você. Não sou generoso, perguntou o protagonista, mas Choi não teve resposta. Preferia morrer a implorar. Isso surpreendeu o protagonista. Os outros também não estavam dispostos a se submeter. Grid pensou que bater neles já não era mais divertido e se os eliminasse, o jogo puniria e sua reputação cairia. Portanto, ele simplesmente saiu do local. Os aventureiros se perguntavam se ele realmente iria embora assim. No entanto, Grid teve uma infância muito difícil na escola, então não iria embora assim. Ele levaria as aranhas do desfiladeiro para acabar com eles. Os garotos pensaram que ele os ajudaria no final, mas ele simplesmente foi embora. O guerreiro amaldiçoou o estranho. Por outro lado, Choi perguntou o que fariam agora. Não podiam escapar, então só podiam esperar que o jogador voltasse. O ladrão não permitiria que continuasse zombando deles, então não tinham outra opção. Mais tarde, à noite, ouviram risadas na entrada da caverna. Ei, moleques! Disseram que preferiam morrer. Não é verdade, o protagonista havia voltado para a toca. No entanto, a teia estava mais vazia do que o meu coração. Se quiser curar meu pobre coração ferido, pode se inscrever no canal e assim o Nerd Recap receberá um pouco de carinho. Voltando à história, Grid não sabia o que havia acontecido. Eles foram desconectados. O que Grid fará agora? Seguindo com a história, nos encontramos em uma bela cachoeira. As lendas contam que o fundador do Reino Eterno, Loran, descobriu esta cachoeira após conquistar todo o norte. Sua localização era desconhecida, e os aventureiros só podiam confiar em boatos para encontrá-la. Nosso protagonista, Grid, estava bem na frente dela. Então, esta é a cachoeira de Loran. Impressionante, disse. No entanto, Grid não estava procurando a cachoeira, mas a espada de Pagma. O fantasma havia mencionado claramente que gravou a esgrima em um penhasco do norte, mas Grid começava a desconfiar do espírito. Mas, antes de desistir, viu algo atrás da cachoeira. Havia uma espécie de caverna. Grid decidiu que investigaria a caverna. Então, estava em uma pequena caverna atrás da cachoeira. O ancestral de Khan deveria ter sido mais preciso, resmungou nosso protagonista. Grid finalmente encontrou a esgrima de Pagma. Tudo estava coberto de musgo, mas ainda podia ver os desenhos. Nos desenhos, podia-se ver a aparência de Pagma. Era bastante bonito, e a espada de Enslave que ele carregava era muito maior do que a imitação que a família de Khan tinha. A espada original parecia medir mais de 3 metros. No entanto, Grid já estava no local há um tempo e não apareceu nenhuma indicação da missão. O protagonista pensou que talvez tivesse que memorizar todos os movimentos dos desenhos, tendo a recompensa tão perto, estava disposto a fazê-lo. Depois de passar a tarde imitando os movimentos de Pagma, Grid reclamou porque ainda não havia recebido sua recompensa. O protagonista havia gastado quase toda a sua estamina e estava exausto, mas ao olhar para o chão, encontrou um desenho que não havia visto. Então, 2 janelas apareceram, notificando que a missão havia sido concluída, obtendo a esgrima de Pagma. Agora ele teria que voltar para Khan para receber sua recompensa. Grid tem a esgrima de Pagma no nível 1. Entre os benefícios dessa habilidade, ao tê-la desativada, seu dano aumentava em 20% e mais 10% de dano crítico. Mas o bom vinha ao ativá-la. O protagonista obteve 5 técnicas com a espada. As habilidades eram Onda, que infligia 155% de dano a todos os inimigos em um alcance de 1 metro, reduzindo sua velocidade. Contenção, que impedia que ninguém se aproximasse de Grid por 3 segundos. Vínculo,
que permitia atingir um alvo com 500% do ataque de Grid, Morte, que também atacava um alvo, infligindo 1500% do ataque de Grid, causando sangramento e desespero. Embora este ataque tivesse um tempo de recarga maior que Vínculo. A quinta habilidade era Transcender, com a qual seus ataques causavam o dobro de dano e se tornavam ataques à distância. Eram habilidades espetaculares. No entanto, o consumo de mana de cada habilidade era muito alto. Na verdade, algumas nem podiam ser usadas com sua mana atual. Por enquanto, ele voltaria à ferraria. O protagonista precisava aumentar sua inteligência para 400 pontos para poder usar Morte, pois um ponto de inteligência também adicionava mais 3 de mana. No entanto, Grid não poderia aumentar suas estatísticas por enquanto devido às dívidas. Os pensamentos de Grid foram interrompidos ao passar perto de um pântano, onde apareceram 4 tritões selvagens no nível 175. Estes eram conhecidos por serem muito fortes na água, no entanto, era a oportunidade perfeita para testar suas novas habilidades. Grid ativou a esgrima de Pagma e ergueu sua adaga, seu corpo se movendo automaticamente para realizar os movimentos complicados. Então, Grid começou a se destacar com a esgrima de Pagma e ativou a habilidade de contenção. Com esta habilidade, os inimigos não podiam se aproximar de Grid por 3 segundos. Os tritões não sabiam o que estava acontecendo. Por sua vez, Grid tinha gasto metade de seu mana com apenas uma habilidade, então ele procedeu a tomar uma poção de mana o mais rápido possível. Os tritões, confusos e desorientados, tentaram atacar, mas Grid estava preparado. Ele ativou a habilidade Vínculo, atingindo um dos tritões com um golpe devastador que causou 500% de dano. O tritão foi lançado para trás, gravemente ferido. Os outros 3 tritões hesitaram, mas logo retomaram o ataque. Grid, agora com sua mana parcialmente recuperada, decidiu usar a habilidade Onda. Uma poderosa onda de energia varreu os tritões, causando 155% de dano e reduzindo sua velocidade. Aproveitando a vantagem, Grid ativou Transcender, seus ataques agora causavam o dobro de dano e podiam ser lançados à distância. Ele lançou uma série de ataques rápidos e precisos, eliminando 2 dos tritões restantes. O último tritão, percebendo que estava em desvantagem, tentou fugir, mas Grid não deu chance. Com o movimento final, ele ativou a habilidade Morte, desferindo um golpe mortal que causou 1500% de dano, eliminando o tritão e causando uma explosão de energia. Grid, exausto mas vitorioso, olhou para os corpos dos tritões e sorriu. Ele havia testado suas novas habilidades com sucesso e estava pronto para enfrentar desafios ainda maiores. Com quase toda sua mana e estamina esgotadas, Grid decidiu que era hora de voltar à ferraria e se preparar para a próxima aventura. Aproveitando que estavam paralisados, ele os acabaria com sua própria técnica. Desativa a esgrima para obter os benefícios da passiva e ataca com a ráfaga de justiça. Este ataque atinge e acaba com um dos tritões. Antes que pudessem reagir, ativa movimentos rápidos e ataca os tritões. No entanto, um dos tritões ataca Grid pelas costas, causando dano ao nosso protagonista. Mas ele tinha que se recompor o mais rápido possível, tomando outra poção, erguendo sua adaga e ativando a esgrima novamente. Estava decidido. Desta vez, ele utiliza a habilidade Onda e acaba com o resto dos tritões. Aparecem janelas notificando que ele subiu de nível, com seus respectivos 10 pontos de estatística. Grid investiria esses pontos em inteligência para obter 30 pontos de mana extra. Podia aumentar suas estatísticas criando um equipamento, então ele se tomaria com calma. Grid é surpreendido pela presença de um estranho. Isso foi impressionante, mencionou. Grid se perguntava quem era o estranho. Sobre sua cabeça aparecia um letreiro mencionando seu nome, Piaro. Portanto, tratava-se de um NPC. Piaro pede ao protagonista que se tranquilize, pois só queria pedir um favor. A julgar por sua aparência, Grid sabia de quem poderia se tratar. Sem dúvida, era um mendigo. Por isso, Grid expressa que não tem dinheiro. O NPC começa a rir às gargalhadas. O que te faz pensar que sou um mendigo? Mas a resposta era óbvia para Grid. A conversa é interrompida por uma horda de tritões que buscam vingança.
Quem matou nossos irmãos? Eram muitos para Grid, por isso ele culpa o estranho. Ele os matou, vi com meus próprios olhos. Esta conduta de culpar os outros não agradou a Piaro. O NPC dá um passo à frente e ataca os tritões, aniquilando-os com um só golpe. Você se parece muito com um homem que odeio muito, disse após acabar com os inimigos. Grid pensou que sua espada devia ser incrivelmente poderosa, além de que sua força era surpreendente. Grid se desculpa para não morrer. Piaro, por sua vez, minimiza a situação para ir direto ao ponto. Precisava da ajuda de Grid. Após ouvir Piaro, Grid recebe uma missão na qual deveria se tornar um agente de Piaro para descobrir o verdadeiro traidor dos Cavaleiros Vermelhos. Seu objetivo era punir Asmel e, como recompensas, obteria o título de agente da vingança, ganharia estatísticas de crueldade, 100 pontos de ataque e habilidade impulso assassino. Eram recompensas extraordinárias, mas os Cavaleiros de Saharan eram os mais poderosos de todo o continente. Ao que parece, o vice-capitão dos Cavaleiros, Asmel, ia ter um encontro com a Imperatriz, mas Piaro os descobriu. No entanto, eles o traíram e ele se tornou um fugitivo. Grid conhecia seus limites e o vice-capitão era muito poderoso para ele, por isso se recusa a aceitar a missão. Não conto com as habilidades nem com o tempo, se desculpou. Piaro pensou que Grid estava mentindo, por isso perguntou se queria mais recompensas. Grid responde que na verdade não era tão forte. Te vi observando antes, então adicionarei minha espada como recompensa. Era uma grande espada única, além de contar com habilidade e ódio. Piaro pensa que Grid só está inventando desculpas, pois o viu derrotar a Aranha e os Homens Tritão. Aumentei a recompensa. Então aceita, exigiu, dando um toque com a espada em Grid. Se não aceitar, te matarei. O golpe com a espada causou 7.500 de dano ao protagonista, ativando uma passiva do Apóstolo da Justiça que aumenta as estatísticas de Grid em 30%. O golpe com a espada tinha ferido gravemente o protagonista. Piaro não estava disposto a ouvir Grid, era um NPC que o mataria se não aceitasse a missão. Então, Grid pede que apenas o mate. Prefiro perder um pouco de experiência do que perder vários níveis por falhar na missão. Além disso, reaparecerei imediatamente em Winston, disse o protagonista, pensando em poupar a viagem de volta. Piaro olhou com desdém. Pessoas como você não sabem o quão preciosa é a vida, pedindo que se afastasse, pois para Piaro também não era uma diversão sair por aí matando pessoas. No entanto, pede a Grid que, se mudar de ideia, fale com ele, pois tinha fé no protagonista. De volta à ferraria, ouvem um grito de celebração. Finalmente é minha, consegui Dainsleif. Era uma espada de rank único que aumentava o dano conforme mais inimigos houvesse, além de ter uma habilidade chamada Flash Dourado. Nem mesmo os altos ranquiers de Satisfi tinham armas tão fantásticas como esta espada, e se Grid a melhorasse, seria muito chamativa. O ancião Ken, por sua vez, agradeceu a Grid por ter mostrado a esgrima de Pagma, pois não esperava poder vê-la com seus próprios olhos. Então, Grid pergunta sobre os requisitos para obter a armadura Valhalla, mas o ancião responde que primeiro deveria se recuperar de sua viagem. Grid tinha subido para o nível 95 em seu retorno, por isso tiraria um descanso. Na verdade, o protagonista conseguiu aumentar a ira do ferreiro e a justiça inquebrantável para o nível 2, então estava mais do que satisfeito. Khan e o protagonista são interrompidos por alguém. É você, o Sr. Grid. O administrador do leilão requer a sua presença urgentemente para criar um objeto. Eram guardas que pediram a Grid que os acompanhasse até a ferraria do castelo de Winston. Chegando lá, Grid se surpreende. Uau, não sabia que havia uma ferraria no castelo. O administrador pede que, desta vez, produza um objeto neste local, pois era um caso extremamente urgente. A igreja Yatan tem crescido a uma velocidade extrema desde que apareceu o oitavo servo. Eles têm avançado em direção a Winston, destruindo tudo em seu caminho, explicou o administrador. Grid ouviu rumores de que Yura se tornou o oitavo servo, além de que muitos jogadores estavam se unindo à igreja por um evento que aumentava a experiência em 20%. Winston estava em uma situação delicada.
O administrador entrega a Grid um método de produção, explicando que para deter seu avanço, precisavam deste objeto. Ao abrir o pergaminho, era o método de produção de um escudo entre o raro e o lendário, aparecendo também duas janelas com informações sobre uma nova missão. Grid deveria criar e entregar o escudo divino para deter a invasão da Igreja Ayata. A recompensa dependia do nível do objeto entregue, e se falhasse na missão, o objeto seria destruído junto com possíveis missões futuras. Este escudo divino possuía o poder de Rebeca, a deusa da luz, sendo poderoso contra a magia negra, demônios e a Igreja Ayata. Era uma oportunidade perfeita para obter o método de produção de um item de nível 190. Não há razão para negar, disse Grid. Então, o administrador comenta que até conseguiu um sacerdote para infundir poder divino no escudo. Sou Casus. Este corpo serve a Rebeca, a deusa da luz, disse o sacerdote. Grid não tinha percebido sua presença, pois parecia mais um demônio do que um sacerdote. Começando a produção, o mitril era muito difícil de fundir. Grid tinha claro que não dormiria nos próximos 2 dias. Ele tinha aceitado a missão devido ao fato de que, por causa de sua viagem para obter a esgrima de Pagman, não pôde ganhar dinheiro. No entanto, os materiais custavam muito: pedras mágicas, mitril e prata dourada para representar Rebeca. 2 dias depois, o jogador pergunta ao NPC sacerdote por que esteve rezando por 2 dias seguidos. Te teria acordado quando precisasse de sua ajuda, mas o sacerdote queria orar pela fortuna de Grid tanto quanto pudesse. A deusa Rebeca administra a luz. A luz representa a energia positiva, mas pelo rosto do sacerdote parece que ele vive na miséria. Grid pede ao sacerdote que faça o seu melhor, abençoando os 2 escudos que conseguiu forjar. Os materiais tinham custado 17.000 ouros e ele gastou tudo o que tinha, só conseguindo forjar 2. Se obtivesse a pior classificação, não poderia vendê-los, pois só poderiam ser utilizados por membros da igreja. Rebeca. De uma tela, Shin Yong-bu observava as ações do protagonista. Ele realmente joga de forma imprevisível, trabalhando em projetos com baixa velocidade, evitando qualquer coisa que o leve diretamente ao sucesso. O desenvolvedor principal podia entender por que o executivo Samin está frustrado com ele. Então, o desenvolvedor percebe a presença de mais alguém, esperando o NPCS. Ele pergunta ao programa se Isabel está entre os NPCs atuais na localização, e o programa responde que não. Isso pareceu muito interessante ao diretor. Sem dúvida, Shin Yong-bu era muito divertido, mesmo sendo tão imprevisível. Ele não esperava que tivesse criado uma variável como essa. Voltando ao protagonista, um tempo depois, o sacerdote acorda Grid para informar que a deusa Rebeca ouviu as nossas preces. Isso emocionou o protagonista. Escudo divino de classificação rara, Grid manda ao caralho o sacerdote. Por que me dás esperanças se não é verdade? O sacerdote explica que não respondeu a esse escudo, mas a este, mostrando-lhe um escudo de classificação lendária. Grid fica surpreso ao celebrar ter conseguido forjar outro objeto lendário, enquanto as janelas notificam que todas as suas estatísticas aumentaram 25 pontos e ele ganhou reputação por alcançar isso. O sacerdote pensa que o administrador ficará encantado quando souber, então ele vai informá-lo. Grid estava muito contente. Prepare-se para perder seu dinheiro, pensou, segurando o escudo. O administrador expressa que é um ótimo trabalho e diz que enviará o dinheiro mais tarde, então Grid pode voltar por enquanto. Grid não sabia o que dizer, então o administrador continua, dizendo que nossa situação financeira não é boa devido à guerra, então Grid deve voltar por enquanto. Grid não fica de braços cruzados e pede que o escudo lhe seja devolvido, já que foi ele quem pagou e forjou o escudo. O administrador estava agindo de forma muito diferente e ordena que prendam Grid. O NPC pede a um guarda que entregue o escudo a uma certa pessoa e, dirigindo-se a Grid, diz que não se deve deixar a cortesia subir a cabeça. O sacerdote, por sua vez, está sem palavras. Grid continua gritando que é inocente. Então, o sacerdote usa a luz de purificação, iluminando toda a sala com um brilho deslumbrante. Esta luz afeta o administrador do leilão, que cai desmaiado no chão. Como eu suspeitava, há algo estranho aqui, disse o sacerdote.
Apenas os membros da igreja Rebeca podem usar este escudo, e Winston apenas pediu um sacerdote à igreja, em vez de pedir também um paladino que pudesse portar o escudo. Ao criar um objeto que não podem utilizar, pretendiam roubá-lo. Então vemos um membro da igreja segurando o escudo. O sacerdote pergunta se ele lavou o cérebro do administrador. Este revela que, mesmo que o tivesse feito, eles já não podiam fazer nada. Grid grita para que lhe devolvam o escudo. Enquanto o sacerdote pensa que um crente comum não poderia sequer olhar para o escudo, mas ele está segurando-o sem problemas. Deve ser um seguidor de alto nível. Neste momento, uma voz feminina é ouvida. Sabia que isso aconteceria, e a parede é completamente destruída. O que fariam sem mim? Diz um NPC chamado Isabel. Grid se pergunta quem ela é, enquanto o sacerdote pede que, em vez de romper paredes, ela use portas. A garota se desculpa, dizendo que esta entrada ficou mais legal, e se dirige ao seguidor Yatan. Ei, herege, por que não começa por revelar para que queres o escudo? Disse, enquanto invocava uma lança. O seguidor de Yatan se assusta. Não me digas que essa lança é a lança Lifael. O que faz uma filha de Rebeca aqui? Disse o membro mais velho, surpreso. Isabel pede que ele responda às suas perguntas, mas o seguidor foge. Isso não estava nos meus planos. Devo escapar agora, diz o sacerdote, e a paladina sai em perseguição. Entretanto, nessa estranha situação, nosso protagonista se pergunta, o que está acontecendo aqui? Nisso, Shin Yong-bo pensava que não existia essa missão de recuperar o escudo. Meia hora depois, Grid ainda está na perseguição, maldito ladrão de escudo. Enquanto isso, em outro lugar de Satisfi, em Pedro, uma pequena cidade do Reino Eternal, o manual nos explica que este lugar está sob o domínio de uma das melhores guildas, a Guilde Gigante, e o senhor desta cidade era Chris, um grande espadachim em terceiro lugar nos rankings unificados e o mestre da Guilde Gigante. Ele observa uma armadura. Esta armadura foi forjada por um mestre artesão sem reputação. Tratava-se de um objeto formidável. Falei em convidar os ferreiros Pamir e Stein, o primeiro e segundo colocados no ranking de ferreiros, mas sem dúvida conseguiria este ferreiro para seu grupo. Então ele se levanta e dá a ordem de encontrar o ferreiro em Winston e recrutá-lo. Toda a guilda estava frenética para encontrar o ferreiro dos rumores. Enquanto isso, em Winston, vemos outra missão de outra guilda, encontrar e recrutar o mestre ferreiro desconhecido e eliminar Eufemina. Descobriram que a ferreira Irina era Eufemina, mas desconheciam totalmente o paradeiro do ferreiro desconhecido. Deviam encontrá-lo para não ter problemas com Rishuka. A guilda Sedaka também se mobilizou para encontrar o ferreiro. Então Regas percebe uma cara conhecida, era o rapaz que tentou se unir à incursão, então o chama para perguntar-lhe. Grid o chama pelo seu nome, no qual o jogador fica feliz por ele ter se lembrado do seu nome, então Regas o pergunta por que ele está tão triste. Grid então se lembrou que ele era um musculoso e ingênuo de coração puro, então uma ideia passa pela sua mente, esse tipo de coração grande a de escutar e aceitar o meu pedido. Grid se joga de lado e começa a fazer o seu papel, um imbecil roubou meu item, por favor me mate, falou Grid. Regas tenta acalmar o protagonista, Deus meu, que bastardo terrível, mas não peça para morrer só por isso, te ajudarei, então não se dê por vencido, mas seu discurso é interrompido por sua furiosa líder de clã, Jishuka, que o repreende por ajudar estranhos em vez de completar a missão do grupo. Senhores, se você também quer que a capitã arranque a orelha do Regas, deixe o seu like no vídeo. A capitã do clã se dirige a Grid, Regas tem trabalho a fazer, então lide com seus próprios problemas. Regas explica ao protagonista que a garota se chamava Jishuka e era mestra do clã ao qual Grid pertencia. Então ele expressa seu descontentamento à chefe. Grid então explica que não é uma pessoa má e que precisa de ajuda do Regas. Jishuka se dá conta de que estão chamando muita atenção e poderiam manchar a reputação do clã, então emprestaria seu membro do clã para esta ocasião. Regas explica que ajudar os necessitados é o espírito do taekwondo, sem dúvidas Jishuka acabaria com aquele descerebrado quando voltasse. Uma conversa chama a atenção da jogadora, a garota de fundo pergunta se aquele era o ferreiro que participou nos jogos de ferreiros, ao que a outra responde afirmativamente. Ele saiu com quem para enfrentar um 2 contra 1,
ele era o homem dos rumores? Talvez soubesse o paradeiro de Eufemia. Então procede a enviar uma mensagem a Regas, mas este havia bloqueado as mensagens de Jishuka. Enquanto isso, em outro lugar, vemos como está sendo realizado um ritual, faltava apenas o escudo divino para ser completado. Era Malak, o sexto servo da igreja Yata. Este pergunta a alguém se sabia o que aconteceria se adicionasse magia negra ao escudo divino. Explica que, graças à guerra, as defesas de Winston haviam se tornado mais fracas e ele pôde obter uma excelente virgem para usar como sacrifício, a senhorita Irene. Esta agarra seu anel e então lembra as últimas palavras de Dora. Pude salvá-la graças a esse homem. Você deve encontrá-lo e mantê-lo ao seu lado. Ao dia seguinte, Grid pergunta o que farão se não estiver nesta montanha, a que o energético Regas responde que se não for nesta montanha, devem buscar em outra. Regas se surpreende com o equipamento de Grid, pois não sabia que era um poderoso guerreiro. Disseste que o ladrão emanava uma aura negativa, certo? Provavelmente seja um membro da igreja Yata, e se agarrou o escudo, deve ser um crente de alto nível. Grid pergunta se tratava deles, havia pelo menos uma dúzia de seguidores. Propõe ser discretos e evitar ser vistos, mas ao que parece, Regas tinha outros planos e se lança diretamente à ofensiva. Após intensos minutos de luta, Regas conseguiu vencer todos os seguidores de Yata. Para ele, foi apenas mais uma sessão de treino. Nossos protagonistas adentram a caverna. Grid não viu o velho ladrão entre os seguidores que venceram, então devia estar dentro. Então se escuta uma voz tenebrosa: não gosto de ter convidados indesejados. Aparecem duas janelas notificando a aparição do servo Malak e uma poderosa magia negra que aplica efeitos de medo, fraqueza e imobilização. Um tentáculo aparece do nada disposto a golpear nossos protagonistas. Graças à sua passiva, os efeitos de intimidação não afetam Grid e ele esquiva o ataque com facilidade. No entanto, este impacta no musculoso Regas, atravessando. Regas não pôde esquivar por causa da imobilização. Isso poderia ser muito difícil para considerá-lo um treino, mencionou o jogador ferido. Malak, por sua vez, se surpreende que a paralisia não afete Grid, mas igualmente acabaria com ele. Enquanto volta a lançar sua afiada túnica em direção ao protagonista, este carrega sua adaga e golpeia a túnica com sua rajada de vento. Esta ação surpreende o seguidor de Yata. Enquanto isso, Regas se recupera do dano com uma poção, ao mesmo tempo que pede ajuda ao seu clã para derrotar o sexto servo de Yata. Como resposta do clã, vemos que Jishuka está muito furiosa por ter sido bloqueada. Calma por agora, mestra. Nos encontramos com Malak, não estava na sede da igreja Yata. É nível 310, então preparem todo o equipamento e venham rápido me ajudar. Então Jishuka ordena que Malak não é a prioridade, mas Grid, pois ele é o ferreiro discípulo de Khan, então talvez soubesse o paradeiro de Eufemina. Isso impressiona Regas. Espera, ele é um ferreiro? Enquanto isso, Grid ativa movimentos rápidos para se aproximar de seu inimigo, então abre seu inventário para sacar a arma. Atualmente, devia usá-la a duas mãos por sua pouca força, mas Grid gostava da imponência da arma, que já tinha um aprimoramento de mais 5. Ativando a esgrima de Pagma, utiliza a habilidade Vínculo, com a qual inflige 500% de dano ao rival. Ao golpear Malak, causando uma grande explosão. Regas pensou que seu clã devia estar equivocado, alguém tão forte não podia ser um ferreiro. Malak começa a rir enquanto se cobre com sua túnica. É uma espada impressionante, mas é inútil se não chegar ao meu corpo. O que era esta capa? Quanto dano podia mitigar? No entanto, Grid não podia se distrair, pois o feiticeiro passa à ofensiva. O ataque de Malak atinge Grid, tirando-lhe o capacete. Grid não podia ficar parado, então volta a usar a esgrima de Pagma e a habilidade contenção para manter a distância com o inimigo. O Mago das Trevas se surpreende que não possa se aproximar de Grid, que aproveita para recuar e recuperar mana com uma poção. Deviam aproveitar a oportunidade para escapar, no entanto, Regas avisa que, felizmente, já chegaram os reforços. Uma flecha passa entre nossos protagonistas e acerta o alvo em Malak. Se não queres morrer por estar no caminho, vá se esconder em um canto, escutou.
Era a capitã do clã Sedaka. Esta ameaça a Regas. Temos que falar quando isso terminar, e tu, discípulo de quem, não penses em ir a nenhum lugar e nos espere. Grid se surpreende, pois a jogadora estava usando as flechas de Yafa que ele forjou. Então pergunta à jogadora se foi ela quem as comprou. Isso surpreende Jishuka. Tinham um ferreiro que estavam procurando diante de seus olhos. Malak interrompe a conversa. Embora fossem maiores seus esforços, seguiriam sendo inúteis. Jishuka volta a dizer a Grid que não vá a nenhum lugar e espere por eles, e voltando-se a Malak, diz que ele era apenas a presa do clã Sedaka. Aqui se nos explica que o sexto servo da igreja Yata era o sacerdote que supervisionava todos os rituais da igreja. Foi muito conhecido por sacrificar virgens. A capitã do clã inicia a briga novamente. Malak tinha planeado sacrificar também a Jishuka, mas um membro salta em defesa da mestra e protege com seu escudo do ataque inimigo. Era Toban, o primeiro colocado entre os paladinos. Desde a retaguardia, Jishuka dispara suas flechas. O ataque do servo foi muito poderoso, reduzindo a durabilidade do escudo em 20 pontos. Sem dúvida, um inimigo de nível 310 não era algo comum. As flechas da capitã impactam Malak, mas não surtem efeito graças à sua capa. No entanto, Regas faz uso de sua grande velocidade para se posicionar atrás do inimigo, carrega um ataque e sua velocidade surpreende o servo das trevas, que recebe o impacto em cheio. Este ataque o faz recuar com força, causando-lhe dano pela primeira vez no combate. A capitã adverte que não se mova sem pensar, pois deve ter mais cuidado com inimigos perigosos, ao mesmo tempo que encoraja o grupo. Nosso inimigo é o mais fraco dos 8 servos de Yata. Todos somos de nível superior, podemos vencer. Regas, por sua vez, percebe a presença de alguém, mas antes que pudesse agir, é golpeado novamente. O jogador havia sido gravemente ferido. Malak ia deixar de brincar, pois estava muito enfadado. O mago descarrega seu poder mágico na zona, intimidando os membros do clã e causando efeitos de medo, fraqueza e imobilidade. Com os objetivos presos, utiliza sua magia para atacar e causa muito dano aos jogadores. Após o impacto, muitos dos membros ficaram inconscientes, enquanto a capitã também foi afetada, perdendo 53% da vida com um único golpe e ficando atordoada. Malak era realmente poderoso. Entre seu arsenal contava com habilidades defensivas e magia negra. Toban ordena ao clã proteger a sua mestra, mas esta ordena que não se preocupem com ela, a prioridade era defender Grid. Mas leva um susto ao vê-lo completamente bem, usando uma armadura e até portando uma espada. Não era um ferreiro? Receberam informações falsas. Era ele mesmo? Ele mesmo mencionou que era o criador das flechas. Malak não sabia que tipo de truques o protagonista estava usando, pois nem antes nem agora foi afetado. A capitã ordena aproveitar a distração enquanto toma uma poção. Vanir se lança ao ataque, lançando múltiplos golpes ao Mago das Trevas, no entanto, não podia atravessar o manto que Malak portava. O jogador aumenta a velocidade, mas seguem sendo tentativas inúteis, ou assim pensou Malak. Mas é surpreendido por uma lança, um ataque rápido como o raio. Era Pon, o primeiro colocado no ranking de cavaleiros com lance número 23 nos rankings unificados. Vander pensa que Pon veio roubar a presa, mas o lanceiro explica que ele ataca enquanto os outros defendem. Vander, por sua vez, colocou todas as suas estatísticas em força para focar em sua classe guardiano PVP. O Mago das Trevas se incomodava que lutassem entre eles e ordena que se calem, exercendo uma grande pressão. Isso emociona ainda mais Pon, que recua para esquivar um ataque. Parecia muito interessante que o ataque o perseguisse. Ativa uma habilidade e consegue perfurar a defesa de Malak com sua lança. O feiticeiro não contemplava esta possibilidade, pois embora não tenha sido atingido, o jogador conseguiu atravessar 3 camadas de seu escudo. Por outro lado, o cavaleiro guardião também passaria a ofensiva, no entanto, seu ataque seria facilmente repelido. Vander resmungava enquanto aterrissava em suas costas. Sem dúvida, o inimigo que estavam enfrentando era formidável. Vander, por sua vez, não podia fazer nada.
Mesmo com a habilidade mais forte de Pon, não pôde golpeá-lo. A culpa recaía em sua arma, que era de nível 190, muito baixo para o nível do jogador. Jishuka não era a única pessoa que conhecia o verdadeiro valor de um ferreiro como Grid. Malak, por sua vez, chama a líder do clã e exclama que não mostrasse piedade, agarrando Regas e se dispõe a acabar com ele diante de todos. Vander pergunta por que veio ajudar alguém sem poções, mas o jogador pensava que isso seria apenas mais um treino. Malak exerce pressão sobre Regas, se ele morresse, perderia muita experiência. O clã Sedaka não podia fazer nada, a líder não sabia se ir salvar o jogador com tudo ou sacrificá-lo para salvar o resto. Com Jishuka perdido em seus pensamentos, Grid entra em ação. O que estão fazendo? Sabem quanto dinheiro tem em jogo agora mesmo? Malak recua diante da presença do jogador, que volta a ativar a esgrima de Pagma enquanto se dirige ao NPC. Grid ordena que liberte Regas. Este inseto de novo? Pensou Malak. O protagonista utiliza a habilidade contenção e detém o inimigo. Tratava-se de uma dança que fazia palpitar teu coração com cada movimento, exercia uma descomunal sensação de pressão, assim como a beleza de sua esgrima parecia fazer o tempo parar. Era simplesmente avassalador. Malak não sabia como poderia ter mais do que o seu deus, Yatan. Ele só precisava de um segundo para matá-lo, mas Grid era intimidante, tanto que Malak libertou Regas para poder fugir. Grid pergunta se está bem, enquanto Regas responde que cada vez se surpreende mais. Regas pensou que da última vez, Grid não estava mentindo. Ele não podia saber o quão forte alguém era, julgando apenas seu equipamento. Grid também pensou que Regas era um jogador muito humilde, pois mesmo tendo um nível tão alto, apreciava sua esgrima. Sem dúvida, era um tipo muito fácil de manipular, e Grid aproveitaria a habilidade de contenção que tinha um efeito de 3 segundos, então tinham que se afastar o mais rápido possível de Malak. O mago se perguntava que truques Grid estava usando, pois a pressão esmagadora desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Era evidente que o NPC estava de mau humor. No entanto, Malak é atingido por uma grande explosão, vinda de uma jogadora do clã chamada Laela, a segunda colocada no ranking de especialistas. Laela abriu uma brecha para que nossos protagonistas recuassem. Grid a reconheceu instantaneamente. Aparentemente, ela era uma famosa cantora do grupo LTS. Grid corre em sua direção, aclamando ser um grande fã, mas ela avisa sobre um contra-ataque inimigo. Outro ataque aliado salva nossos protagonistas, e Jishuka grita para que se afastem do inimigo o mais rápido possível. Com 3 flechas no peito, Malak não tinha intenção de deixar Grid escapar, lançando 3 flechas em suas costas. No entanto, Malak percebe que são uma ilusão. Grid também se surpreende. Era Fakir, o primeiro colocado no ranking de assassinos. Antes que Grid pudesse agradecer, o jogador desaparece novamente, com seus clones de sombra, inicia uma ofensiva contra Malak. No entanto, seus ataques são desviados pelo manto do servo. A capa estava muito danificada, mas bloqueava facilmente os ataques de seus melhores homens. No entanto, as flechas de Jishuka conseguiram atingi-lo, então ele deveria ter um ponto cego. Ele pergunta a Regas se já havia percebido, e por isso o atacava, mas Regas não sabia do que ele estava falando. Até mesmo as rápidas lâminas de Fakir foram detidas, e, após se proteger com a capa, seu ataque viria em seguida. Malak usa outra habilidade em área, liberando um miasma por todo o lugar. Era uma presença muito assustadora. Preparado, Malak invoca um cão de 3 cabeças, que se ergue imponente às suas costas. O mago negro ordena ao animal que acabe com seus inimigos, e, num piscar de olhos, a besta ataca. Alguns membros do grupo menosprezam o cão e avançam. Enquanto isso, o cão carrega seu ataque, de cada uma de suas cabeças, lança um feitiço diferente. A invocação tinha uma velocidade de conjuração impressionante. Yura ordena que a vanguarda ataque o inimigo com tudo, enquanto os de trás devem proteger Grid a todo custo. Jishuka dispara suas flechas e pensa que, pela esgrima que mostrou, ele não era um ferreiro, mas um espadachim. No entanto, reconheceu as flechas, então, por enquanto, as flechas da capitã o protegeriam.
As flechas de Jishuka atingem o ataque do cão, mitigando o dano. Vander continua a ofensiva e golpeia a besta com um machado na cabeça. No entanto, mesmo ferindo uma das cabeças, o cão parece ignorar o dano e ataca mais enfurecido do que antes. Mas recordemos que a classe de Vander não é uma classe tanque, então não suporta muitos golpes diretos. Sua vida estava indo embora por causa do veneno que havia sido aplicado pelo ataque do cão. Mas logo em sequência um ataque, que veio de Pon, atinge o monstro, tirando o foco do Vander. Dessa forma ele consegue recuar para se recuperar. Além disso, a habilidade Força Guardiã é ativada, o que impede Vander de receber um ataque do inimigo uma vez. No entanto, o cão não deixaria escapar sua presa e avança sobre o jogador. Essa besta não era uma invocação normal, pois suportou o melhor ataque de Pon, então também deveria estar perto do nível 300. Ele lança seus feitiços novamente, mas desta vez é Tobias quem protege o Cavaleiro Guardião. O ataque do cão era muito poderoso. Embora fosse um adversário de alto nível, o dano que o clã estava causando estava se acumulando, então era apenas questão de tempo até acabarem com a invocação. Com a besta na mira, Jishuka prepara um ataque definitivo. Era um grande esforço para Tobias mantê-lo parado, pois até seu melhor escudo estava enferrujando pelo veneno do cão. Malak estava surpreso que os aventureiros enfrentem seu cão selvagem desse jeito, parecia que o derrotariam, então o mago invoca uma matilha inteira de cães. Sem dúvida, o clã estava em apuros. Baixando suas armas, a capitã reconhece que este é o limite do clã. Não há saída, é uma derrota total. A mestra se desculpa com os membros do clã, e Malak celebra sua vitória, desejando uma morte dolorosa aos jogadores. No entanto, alguém dá um passo à frente. Os cães pareciam temê-lo e recuam, pois o adversário os intimidava demais. E pensar que o esqueci em todo esse caos, murmurou Grid. Era o escudo divino. Grid lamentava, esta criação é tão ruim que nem mesmo o velho a roubou. Era o escudo divino de rank raro que ele criou. Malak apertava os dentes, era ele de novo. Não posso acreditar que trouxe este pedaço disse Grid enquanto avançava com o escudo. Anteriormente, o clã Sedaka estava em apuros, então Grid sacou o primeiro escudo divino que forjou e fez os cães recuarem. Os cães temiam o protagonista, pois o poder da deusa Rebeca estava infundido no escudo. Jishuka reagiu surpresa, forjaste esse escudo, assim como as flechas de Yafa. Pon não sabia que esse guerreiro era o criador das flechas, enquanto Vander questionava a qualidade do escudo. No entanto, Tobias sabia que o escudo não era qualquer escudo. Como portador de escudo, esse escudo está entre os 3 melhores que já vi. Ainda assim, Grid expressa que este era um fracasso, pois o original foi roubado por um maldito ladrão. Que? Isso era um fracasso? Indagou Tobias. Malak, por sua vez, o amaldiçoava. Então, você é o ferreiro dos rumores que o administrador contratou. Se o escudo está em suas mãos, significa que a mestra falhou ao roubá-lo. Tonto insolente, gritou Grid. Então, você é o que ordenou que o roubasse. Pon pergunta à mestra do clã. O jogador dizia ser um ferreiro e ainda assim usava a pesada armadura de um cavaleiro, enquanto tinha agilidade para usar uma adaga, somando sua excelente esgrima. Não podia ser um ferreiro comum. Talvez fosse um jogador com classe oculta. A mestra revela que tudo era especulação, mas perguntariam assim que a incursão terminasse. Jishuka ordena iniciar uma nova ofensiva e Regas assegura estar pronto para isso depois de receber o ataque de Malak. O jogador havia percebido uma maneira de terminar a batalha de uma vez por todas. O jogador poderia ser desajeitado e ingênuo, mas contava com uma força incomparável. Regas pede ajuda ao protagonista. Ei, Grid, parece que os cães temem o seu escudo. Você poderia me ajudar? Se ele pedisse ajuda, significava que Regas havia se recuperado. Aceito. Mas tem uma condição. Quero 50% dos objetos que Malak deixar cair. Vander disse que parecia injusto, já que havia 17 pessoas no local e ele estava exigindo metade das recompensas, mesmo quando estavam ajudando. Grid diz que Regas foi o único que pediu ajuda, então tranquiliza o cavaleiro.
Não poderíamos terminar a incursão sem o seu escudo. Vamos dividir 50 a 50, mas peço a Grid que não esqueça o quanto foram bons com ele, concorda a mestra. Enquanto isso, Grid pensa que deveria ter pedido 70 a 30. Se concordassem tão facilmente, o protagonista se une ao grupo, surpreendido pelo nível. Os 17 membros estavam acima do nível 200. Jishuka e Regas poderiam estar no top 20 do ranking unificado, enquanto o resto deveria estar no top 100. Grid não sabia que eram tão fortes. Alguns jogadores do clã zombavam do baixo nível do protagonista, então Regas o tranquiliza. Ele só precisava segurar o escudo. Antes que Grid pudesse responder, é lançado por Regas, caindo bem na frente de Malak e suas invocações. O NPC agradece por terem dado o escudo diretamente, mas é interrompido por Regas, que se posiciona sobre ele. Malak zomba, pois com seu manto, ele é intocável. Mas Regas carrega seu ataque e o utiliza direto na cara do Malak. Como isso é possível? Meu manto não surtiu efeito? Se perguntava, ele é atingido por múltiplos socos de todos os lados. Não era nenhum truque, apenas atravessava sua capa com pura velocidade, mudando a trajetória de seus golpes no último momento. Regas se posiciona atrás de Malak, carregando um ataque, atinge as costas do rival, fazendo-o voar vários metros até se chocar contra as paredes. O Mago Negro sofre muito dano, então o clã aproveita a oportunidade para iniciar o contra-ataque. Enquanto isso, Grid atua como treinador de cães. Malak estava furioso, mas ainda tinha muito mana. O mago estava usando muito poder mágico para curar suas feridas e fortalecer sua capa de proteção. Agora seria impossível que recebesse algum dano. No entanto, seu discurso é interrompido por uma flechada de Jishuka. Regas explica que Malak foi atingido quando foi atacado e inesperadamente teve que usar 3 camadas para bloquear a lança de Pon. Todos deveriam atacar ao mesmo tempo, pois se todos o atacassem de uma vez, ele não iria conseguir se defender de algumas flechas inesperadas. Grid pergunta como está as cotas de Regas, que responde que está tudo bem. Malak estava impressionado, se perguntando quanto eles aguentam de mais poder mágico. Então o feiticeiro utiliza a habilidade Castigo Divino criando uma nuvem negra que lança ataques constantes, causando muito dano a todos. Os mais fracos não conseguem resistir, e as janelas notificam as mortes dos membros. Malak já celebrava sua vitória iminente. Jishuka carrega seu ataque mais poderoso e dispara, usando 100% de seu mana. A flecha Fênix atinge o adversário, causando uma grande explosão. Mesmo Grid se surpreende com o poder do ataque. Foi um ataque devastador, mas Malak resistiu e podia se curar. Merda, não tem nada que se possa fazer para derrotar esse monstro? Se perguntava Jishuka. Vander e Tobias eram os únicos que podiam se mover e avançam contra o inimigo antes que ele se recuperasse completamente. Atacam o mago, mas é inútil contra sua capa. Grid pergunta sobre a situação do combate. Ele estava bem, graças ao seu escudo. Regas explica que um ataque de Malak quase acabou com todos os membros do clã, enquanto Pon pensa que eles não eram suficientes para vencê-lo. Grid se questiona se realmente era um clã tão poderoso. Quando percebe algo, eram vários bufos de grupo. O protagonista estava tão ocupado que não percebeu essas vantagens, então troca o escudo pela espada e parte para o ataque. Os cavaleiros tentam subjugar o mago, mas é inútil, haviam falhado nessa incursão. Antes que Malak termine sua frase, Grid aparece no ar e o atravessa com sua espada. Nesse momento, a passiva de suas gumanoplas é ativada, duplicando o dano do ataque e dividindo Malak ao meio. Como terminou assim? Grid ativa a esgrima de Pagma e usa o ataque assassinar, que atinge Malak e o derrota. A incursão de Malak foi completada. Após vencer o servo de Yata, aparecem várias janelas notificando o sucesso de Grid. Ele havia vencido o 6º servo, Malak. Os membros do clã estavam tão surpresos que não conseguiam fechar a boca. Então, aparecem outras janelas notificando que ele obteve 3.000 pontos de reputação, ganhou a ira da igreja Yata, mas aumentou sua afinidade com o resto das igrejas do continente. Também ganhou 1,5 milhão de pontos de experiência, com os quais subiu de nível. Como recompensas,
a líder do grupo obteve 382 de ouro, 8 runas de armas abençoadas, 10 runas de armadura e 3 runas de alto nível, além dos drops de Malak, sua capa, máscara e orbe negro. Jishuka não sabia o que estava acontecendo. Um jogador de nível 95 acabará de derrotar Malak. Quem era esse jogador? Grid se vira furioso. O grupo foi configurado para que o líder recebesse as recompensas? Acaso planejavam enganá-lo? A mestra do clã pensou que Grid era uma caixa de surpresas, mas o tranquiliza. Mantemos nossa promessa. Os outros membros do clã se aproximam rapidamente do protagonista, parabenizando-o e perguntando como ele fez. Até Laela o elogia, mas não se deixaria enganar. Estão tentando me enganar para fugir com meus itens, não é? Jishuka concorda. Mesmo com sua personalidade, eles precisavam ganhar o ferreiro com habilidades de combate. Aqui, a história nos mostra as características dos objetos. Todos eram de classificação única. A capa aumenta a inteligência em 200 pontos e tem um cheiro de sangue que atrai os monstros. A máscara aumenta todos os atributos em 5% e reduz o tempo de lançamento de habilidades em 20%. O orbe aumenta o poder de ataque da magia negra em 20% e pode armazenar até 4 feitiços. Grid pensa que a capa só aumenta a inteligência, enquanto o cheiro de sangue mais do que um benefício, era uma desvantagem. Vander também se pergunta se a habilidade defensiva se aplica apenas a Malak, o primeiro colocado entre os magos do vento. Ele pensa que a máscara é um ótimo item, pois aumenta todos os atributos e diminui o tempo de lançamento de feitiços. Ela, por sua vez, se interessa pelo orbe. Esses dois jogadores eram os únicos magos do clã, e Jishuka queria dar a máscara e o orbe a eles, mas concordaram em dividir. No entanto, Grid escolhe a capa, surpreendendo a todos. Ele queria o pior item? Grid pergunta por que reagiram assim. Acaso não estavam de acordo? Regas não podia deixar que Grid tomasse uma má decisão e, pelo bem do clã, ninguém diz nada, então está disposto a dizer a ele. Embora Jishuka tenha avançado e dito ao protagonista que esse é o pior item dos três, definitivamente Regas admirava sua capitã, Grid, e se perguntava por que ela dizia isso sobre a capa, já que ela lhe caía como uma luva. Os pontos de inteligência que concedia permitiam-lhe usar sua esgrima de Pagma, além do cheiro de sangue perfeito para caçar, eram o melhor item para um artesão que precisava subir de nível. Grid confirma sua escolha, quero a capa. Jishuka definitivamente não deixaria de se surpreender e pergunta pelos outros itens. Nós queremos a capa e o orbe. Estaria bom se pagássemos cada um deles, no entanto, não sabiam o preço que tinham, então o leiloariam para ver o quanto estavam dispostos a pagar os jogadores, e mais tarde eles cancelariam o leilão e pagariam a Grid. O protagonista concorda com a proposta e aceita. Agora só restava definir como as runas seriam divididas, mas a jogadora oferece que ele fique com todas, pois se não fosse por Grid, não teriam conseguido completar a incursão. Grid pensa que, além de bonita, a garota era gentil, enquanto Regas propõe continuar a busca pelo item roubado. Amanhã, Grid pensou, Regas é muito gentil por manter sua promessa de ajudá-lo. O grupo se desconecta. Nos vemos em 3 dias para finalizar o acordo. Certifique-se de responder às nossas mensagens privadas, disse a capitã, despedindo-se de Grid. O protagonista também pensa que é hora de se desconectar, mas antes disso, explorará o que aquele bastardo estava fazendo ali. Voltando ao passado, uma voz desperta a senhorita Irene. Era Dora, pedindo-lhe que se preparasse para voltar ao castelo e que encontrasse o garoto que reconhecesse o anel. A senhorita pergunta se ele também virá ao castelo. Então, ela acorda do sonho, pensando por que o anel lhe era familiar. Então você é a filha do conde que Doran salvou, Irene se surpreende. Ele era o garoto que ajudou Doran e também o criador da espada de autotranscendência. Senhor Grid, disse timidamente. Então, uma janela aparece diante do protagonista, era uma missão em que ele deveria escoltar a senhorita até o castelo. Como recompensas, a afinidade com Irene aumentaria ao máximo e ele também obteria o anel. Se a afinidade aumentasse ao máximo com um NPC, as chances de um evento especial ocorrer aumentariam. Grid deveria completá-la,
pois poderia obter o magnífico Anel de Dora. Este item tinha memórias muito bonitas para o protagonista. Definitivamente, ele não o leiloaria. Então, mais seguidores de Yatta aparecem no local. Grid coloca a senhorita em suas costas e pede que segure firme. A garota se desculpa por ser um fardo, mas para Grid, não se preocupa em trabalhar duro por ela. Os inimigos se lançam contra os protagonistas, então, invocando sua espada, Grid ativa movimentos rápidos. Os servos de Yatta não conseguiam alcançá-lo, ele era rápido demais. Grid atravessa entre eles num piscar de olhos. Irene sabia que ele era forte, sabia porque sempre estava cercada por pessoas fortes, como seu pai ou os Cavaleiros do Norte. Além disso, Doran já lhe disse. Enquanto derramava uma lágrima e guardava sua espada, Grid pensou que havia um benefício melhor do que o anel. Se aumentasse a afinidade ao máximo com Irene, poderia se casar com ela, e o esposo da senhorita governante era o Lorde. Se Grid se tornasse Lorde, não precisaria pagar impostos. Para impedir que fugissem, os servos lançam maldições e magia negra, mas eram inúteis contra o escudo divino de Grid. Os inimigos não podiam ser comparados com Malak, então ele saca sua adaga e mata todos sacudindo com a rajada de vento. Nesse mesmo dia, a igreja de Yatta enfraqueceu pela perda de seu sexto servo. Até que um novo sacerdote fosse escolhido, os jogadores não poderiam escolher a classe de mago de magia negra. A reputação do clã Sedaka cresceu drasticamente e eles receberam inúmeras solicitações para se juntar. Este evento não apenas abalou Satisfi, mas também teve efeitos no mundo real. Voltando aos protagonistas, a senhorita Irene pergunta a Grid por que ele era tão forte, apesar de ser um ferreiro. Grid explica que ele é um pouco diferente, pois ele é um nobre de volta ao castelo. Winston informa que a senhorita voltou. Um cavaleiro ferido do norte corre em direção a Irene, pedindo desculpas por sua incompetência. A jovem pede que ele se levante e tenha cuidado com suas feridas, explicando que ele deve se curar rapidamente, pois Malak foi derrotado, e tudo isso foi graças a Grid. O cavaleiro se surpreende, pois reconhece o criador de sua espada, perguntando como um ferreiro derrotou um servo direto. Além disso, a senhorita parecia ter se apaixonado por ele. Se ele venceu Malak, ele deve ter uma grande reputação. O cavaleiro se inclina em sinal de respeito e gratidão para com o protagonista. Então, uma janela notifica que a missão foi completada. Irene entrega a Grid o Anel de Doran como sinal de agradecimento. Grid aceita com prazer, mas uma janela notifica que o objeto estará ligado ao seu personagem. Ligado? Isso significava que ele não poderia leiloá-lo. Grid planejava obter pelo menos 1 milhão, mas agora teria que usá-lo. A senhorita propõe celebrar um banquete, e Grid concorda. Mais tarde, Grid sai do castelo e faz um balanço. Agora estava no nível 97 e obteve cerca de $35.000 com a incursão. Após essa pequena vitória, Grid se desconecta do jogo. Pessoal, caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.